Vamos para mais uma videoaula. Agora vamos falar sobre funções e procedimentos, tá? São conceitos importantes que a gente vai utilizar, tá? Para modularizar nosso código, né? Reaproveitar código, reorganizar código. Então é um conceito muito importante. Espero que após essa aula, né, vocês acrescentem ao background de conhecimento de vocês, tá? Então, dando sequência, né, funções permitem, né, ao desenvolvedor modularizar o programa, criando blocos de código de forma independente, né, que podem ser chamados, tá, por outros blocos de códigos, né, que também são independentes, tá? As variáveis que são criadas dentro desse bloco de código e os parâmetros, né, desses blocos de código são considerados como variáveis locais, tá? A essa unidade de código, né? A gente pode dizer assim, unidade de código. Estes blocos de código podem retornar, né, um valor, tá? No máximo um valor ou nenhum, né? É o que os diferenciam conceitualmente, né, de funções e procedimentos, tá? Então, as funções sempre vão retornar algum tipo de valor, tá? Algum valor, né? Então as funções têm um tipo, tá? Então a gente pode dizer que a função é de um determinado tipo, porque ela retorna um valor e um valor é de um tipo, e os procedimentos não retornam valor, tá? Essa é a grande diferença, né? Quando a gente está falando, né, desses blocos de códigos independentes, eles podem ser funções que retornam valor ou procedimentos que não retornam valor, né? As chamadas a esses blocos de código devem respeitar a forma como eles estão implementados, né? Como, por exemplo, se a função necessita de um parâmetro inteiro, deve ser passado no momento da chamada um parâmetro inteiro. Se a função ou procedimento recebe mais de um parâmetro, né? Esses parâmetros que são passados devem respeitar a ordem em que foi codificado, né? Isso lá no meu bloco de código, tá? A ordem que eles estão implementados. Se eu recebo duas notas de média ponderada, a primeira nota vai ser calculada com um peso, a segunda com outro peso, deve respeitar, né, essa ordem, tá? Para que a função, mesmo recebendo parâmetros de um mesmo tipo, no corpo da função esses valores não sejam utilizados de forma incorreta. Então, é possível criar, né, além de variáveis, tá, procedimentos e funções globais. A gente vai falar mais na frente um pouco sobre isso. E aqui está graficamente, né, o que a gente pode exemplificar, tá, como função e procedimento. Dá para observar que a gente tem a função main principal do nosso programa e uma função, né, ela tanto é invocada pelo bloco de código main, como retorna um valor para o main, né? E já o procedimento é apenas invocado, não há retorno, né, desse bloco de código, tá? A gente pode acrescentar aqui que essas chamadas não necessariamente só podem ser feitas pelo main, tá? Uma função pode chamar um procedimento e um procedimento pode chamar uma função, tá? Então isso é permitido. Então, dando continuidade, né, o fluxo de execução, né, quando ele encontra uma rotina dessa implementada separadamente, é instrução, quando chega para a execução da chamada da função, o código é desviado, né, para esse outro bloco de código, ele é executado, depois retorna a partir de onde parou, né. Isso é feito quando a gente já chama os procedimentos e funções que são definidos naquelas bibliotecas que importamos por padrão já quando vamos codificar, né, nossos exemplos em C. Então, um printf, um scanf, né, um system, né, e assim sucessivamente, ok? Então, implementando, né, as funções, de maneira geral, a gente sempre vai ter
tá? Essa nomenclatura aqui de cabeçalho das nossas funções e procedimentos. Um tipo, tá? Um nome, que é o identificador da função, e sua lista de parâmetros, se for o caso, tá? Vamos ter também, tá, o return de um valor, caso essa função, né, ou essa rotina possua um tipo para um retorno, tá? Na verdade, se ela retornar algum valor, a gente vai ter, tá, essa instrução aqui de return, que é o valor que vai ser retornado pela função, né? Se essa rotina retornar valor, é de fato se esperar que essa instrução seja a última instrução da nossa rotina, já que a partir daqui em diante o código não será mais executado. O que tiver entre essas chaves do return em diante não vai ser mais executado e ele retorna, tá, para a rotina que a chamou, ok? Então, quando o bloco de código não retorna valor, tá? Isso é omitido, essa linha é omitida, obviamente, e a gente tem um tipo especial aqui para informar, tá? Que essa rotina não retorna valor, que é um procedimento. Então, é o tipo void, tá? Então, a gente usa void para dizer que essa rotina, essa subrotina, ela não retorna valor, ok? E aí a gente não usa o comando return, né, no final do nosso bloco de código, ok? Então a gente tem aqui, por exemplo, né, uma declaração de uma procedure, né, ou de um procedimento, calcular. Eu sei que é um procedimento e não tem retorno porque ele é do tipo void. Diferente de void, aí é uma função e eu vou necessitar utilizar o return, tá? Então, como já tinha dito, né, os blocos que retornam valores chamados de funções, né, necessitam do return. Então, exemplo aqui de uma função que retorna um inteiro, né? Então, essa função chama-se quadrado, recebe um valor, né, inteiro, x, apenas um, e retorna um valor inteiro, tá? Então, aqui é uma função, né? Eu estou dizendo qual é o tipo, né, da função. E aqui um exemplo da chamada função, esse printf está errado, né? Um P minúsculo, tá? E aqui é a chamada da função. Então, chama aqui quadrado, ele passa um parâmetro. Então, ele vai chamar essa rotina aqui quadrado e aqui vai retornar um valor. Aqui tem um exemplo, né, da declaração das funções e procedimentos que a gente vai fazer, né, esse exemplo. Mas antes da gente implementar, vamos aqui a mais algumas considerações, né, sobre funções, né? Então, as vantagens de se utilizar funções e procedimentos, né, é a modularidade do código, né, a parte de isolamento, você isola trechos de código, isso facilita na hora que você vai depurar. A gente viu, né, eu gravei uma videoaula sobre depuração de código, né, facilita a manutenção do código quando a gente precisa acrescentar ou modificar, né, a lógica de um algoritmo. A gente vai mexer em partes específicas do nosso código e aquele código está modularizado, né? Então fica mais fácil, eu já vou direto naquele bloco de código responsável por determinada operação, tá? E aí eu trato diretamente naquele bloco de código, não mistura, né? A gente modulariza e isola. E a reutilização de código, obviamente, né, que a gente pode fazer a chamada àquele bloco de código de várias partes do nosso código, né? A gente pode reaproveitar, né, chamar aquela mesma função ou procedimento várias vezes quando necessário, em qualquer parte, né, do código que a gente precisar. Então as vantagens são muitas e o uso de função e procedimento, pessoal, é muito comum, tá? Então é ideal que se dê bastante atenção para esse conteúdo, porque basicamente as implementações que a gente faz, né, para produtos que a gente vai realmente construir para usuários, a gente possa fazer uso das funções e procedimentos, tá? Na verdade isso é muito comum, é necessário que
o desenvolvedor, o programador, o aspirante a programador entenda direitinho o conceito de função e procedimento e saiba utilizá-lo da melhor maneira. Antes de falarmos de escopo de variáveis, vou dar um exemplo, tá? De como isso pode funcionar, né? Então eu vou vir aqui, né? Em funções, procedimentos, vamos dar um exemplo aqui que já tinha sido calculado, tá? Então vamos lá. Exemplo do código que a gente viu. Vou criar aqui uma variável do tipo x. Vou pedir para informar esse número, né? Informe número. Vamos criar uma função que calcule o quadrado desse número e retorne, né? Então, o objetivo de uma rotina, um bloco de código que retorne um valor, né, uma função, é que a gente pode passar um valor, faz a operação com esse valor e retorna o resultado. Então a gente pode fazer assim, ó, criar uma função, tá? Nesse caso seria uma função. Essa função eu vou criar aqui em cima, antes do meu main, tá? Nesse caso a gente tem duas opções, tá? Eu posso declarar minha função aqui, ó, dizer que ela recebe um inteiro a, né? Essa variável aqui nada tem a ver com essa, eu só estou dizendo que essa função vai receber aqui um valor inteiro na variável a. Essa variável a é dessa função quadrado. Aqui eu tenho duas opções, eu posso implementar minha função aqui, né? Posso implementar minha função aqui, só verificar aqui, ok, o teclado estava desconfigurado. Eu posso implementar minha função aqui, tá? Return a vezes a, né? Então o quadrado de a é a vezes a e retorno esse valor, né? Estou retornando um inteiro, o resultado disso aqui é um inteiro e é justamente o tipo da minha função. Então eu posso aqui, ó, imprimir o quadrado de x é tanto a n, aqui vai ser x que eu li, né? E aqui eu chamo a função que eu criei, quadrado, passando quem? O x que eu li. Ok. Ele vai imprimir aí bonitinho, né, o quadrado. Ok. Se eu compilar aqui, né, vai funcionar. Vamos aqui. Funções, procedimento. Exemplo 1. Ok. 4 ao quadrado é o quadrado de 4 é 16, né? 4 vezes 4, 16, ok? Como eu ia dizendo, eu tenho duas formas de implementar as funções, desde que elas sejam conhecidas antes do meu main, tá? Para quando o compilador for compilar meu código, ele passar por aqui, identificar que tem essa função quadrado, para quando ela for chamada aqui no meu código, ele já saber que existe essa função. Tenho duas maneiras, posso implementá-la aqui, tá? Ou como está aqui, ou então eu posso simplesmente, tá, só declará-la aqui, tá? Colocar aqui a declaração da função, que aí seria esse o cabeçalho. E após o main, implementar a função. Eu particularmente prefiro usar assim, tá? Porque geralmente quando a gente vai implementar e separar nosso código em funções,
em subrotinas, a gente tem algumas linhas, né, conteúdo para implementar. Algo desse tipo não, né, que é pequenininho e não interfere tanto aqui na busca, na manutenção. Mas quando a gente tem códigos maiores e com várias funções, geralmente a gente declara todas elas aqui, né, as funções que a gente usa no nosso código e implementa elas depois do nosso main. Não é obrigado a seguir a ordem que está declarado aqui, tá? Mas a gente segue por questão de organização de código e boa prática, né? Então a gente prefere fazer isso, ok? Então, há uma maneira de fazer, né? É justamente essa, tá? Declarando aqui, ponto e vírgula, e depois eu implemento minha função lá no final, ou então, né, simplesmente implemento já a minha função aqui antes do main. Essas são as duas maneiras que a gente pode utilizar, tá? A princípio, ok? A gente pode criar, inclusive, um arquivo à parte, importar aqui, né, em outro CPP, tá? Mas não vamos entrar nesse detalhe aqui agora, tá? Para nosso aprendizado aqui já é suficiente a gente fazer dessa forma, ok? Então, vamos lá de novo executar, né? Tá ok, tá? 4:16, ok. Voltando aqui, tem algo muito importante que a gente precisa falar, é sobre escopo de variáveis, né? Então, quando a gente está falando em modularização, o escopo das variáveis é muito importante, né? Saber onde eu posso acessar, né? Quem pode acessar essas variáveis, tá? E aí, tanto acessar como modificar. Por isso que é importante a gente entender os escopos de variáveis. As variáveis, de maneira geral, elas podem ser globais ou públicas, tá? Globais ou públicas significa a mesma coisa. Ou locais, tá? Então, as variáveis globais ou públicas, né, que são declaradas antes, né, da modularização do código, né? Então, antes das funções, dos procedimentos no meu código, né, e pode ser acessado e manipulado e modificado seu valor, tá? Por qualquer um dos módulos que estão abaixo dela, tá? Então, a gente sabe que uma variável de memória é um espaço de memória que é reservado para guardar um determinado valor, e esse espaço de memória ele só é desalocado, liberado, tá? Quando o programa encerra, porque é uma variável que serve para todas as rotinas que implementei no meu programa, né? Todas as funções, procedimentos, main, né? Essa variável vai ser acessada por todo mundo. Então, ela só vai deixar de existir quando o programa for encerrado. Já as variáveis locais, elas são declaradas no início do módulo ao qual elas pertencem, tá? Ou seja, no main eu começo a declarar ali as minhas variáveis no início do main ou no meio do main. Você permite que você declare a variável imediatamente antes de ser utilizada, não necessariamente no início do meu bloco de código, tá? Então, essas variáveis são daquele bloco de código especificamente, tá? Os parâmetros desse bloco de código também são considerados variáveis locais. Então, onde é recebido o valor no bloco de código, aquele local é local. Então, não pode ser acessado por outra rotina, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo de declaração. Essa variável A, ela está declarada fora e antes de todas as rotinas que seguem no meu código. Ela é uma variável global ou pública, né? Pode ser acessada de qualquer lugar, né? Já a variável B, ela não pode ser acessada por outra rotina fora, né? Não existe essa possibilidade de ser acessada, né? Então, voltando aqui ao nosso exemplo, a gente pode até simular, né? Eu poderia simplesmente tentar aqui acessar x, né? Ao invés de A, ó, x foi declarado aqui, né? Não consigo acessar, né? X está aqui no main, mas enquadrado, né? Não consigo acessar. Se eu tentar compilar aqui, ó, vai dizer que a variável não existe, né? Ó, a variável não foi declarada neste escopo, né? Ela não é deste escopo do quadrado. Então, ela é uma variável local do main, tá? É uma variável local. Agora, eu poderia modificar esse código aqui, tá? Tirar essa variável local daqui, olha só. Como é interessante. Eu poderia declarar essa variável aqui como pública, tá? Pública, variável pública. Dispensaria a necessidade de eu passar esse valor para cá, não precisaria passar,
não precisaria passar, tá? Chamaria somente a função quadrado, né? Sem passar nada, vazio. E aqui eu poderia acessar o valor de x, já que é uma variável pública, né? Quadrado conhece. Então, tanto o main pode acessar o valor de x, né? Quanto a função quadrado, porque ela está definida aqui publicamente e antes das duas rotinas, tá? Se eu compilar aqui, né? 7p749, né? Então a gente consegue fazer o acesso perfeitamente. Então, pessoal, esse é o conceito, tá? De variável pública e privada. A variável que eu declarar aqui, tá? Essa variável aqui, ela só é válida aqui dentro, tá? É um parâmetro dessa função, mas só vale aqui dentro, assim como todas as variáveis que eu declarar aqui dentro, né? Elas só vão valer para esse escopo aqui a qual foram declaradas, ok? Dando sequência, né? O escopo de variáveis, né? A gente tem aqui, né? O mesmo exemplo, tá? E aqui a lista de exercícios. Vamos fazer aqui um exercício, tá? Então pede aqui o primeiro, leia duas notas enquanto a primeira for maior ou igual a zero e cria uma função para determinar a média aritmética, né? Então ele vai ler, né, duas notas sempre, enquanto ele estiver informando notas, né, enquanto a primeira nota que eu informar for maior ou igual a zero. Ele vai entender que eu vou informar mais duas notas, que eu vou informar mais outra nota e ele vai calcular a média. Então vamos lá, salvar aqui como questão 1. Questão 1. Então ele quer, tá? O programa já tem costume aqui, eu vou botar nota float, tá? N1, N2. Vou usar a estrutura de repetição pós-condicional, né, mais adequada nesse caso, porque eu vou precisar pedir a nota para saber se realmente ele quer que calcule, né, que peça a segunda nota para calcular a média aritmética. Então, vou botar aqui informe a, né, primeira nota, informe a primeira nota, 248 é o caractere de grau, né, que vai ser impresso ali, scanf, %f, %n1, e aí eu vou checar se n1 for maior ou igual a zero, tá? Eu vou pedir para informar a segunda nota. Eu vou copiar aqui, né? Isso aqui é de praxe, a leitura, né? Então, segunda nota n2, ok. E aí eu tenho que criar uma rotina, uma função que calcule, né, a média, porque eu imprimo a média aqui. A média é ponto 2f barra n, vou saltar duas linhas, e aqui vai ser a função, eu vou chamar aqui passando as duas notas. Então, ele vai retornar um valor flutuante, que é a média, né? A média é um valor flutuante, o nome da minha função é média, vai receber nota 1 e nota 2. Estou usando nota ao invés de N1 e N2 para vocês não associarem, tá? Esse N1 aqui a esse aqui, mas eu poderia usar aqui N1 também, tá? Poderia usar aqui esse N1 que não é esse N1 aqui, tá? Esse N1 é desse escopo do main, esse N1 é desse escopo média. Mas eu vou usar aqui outro identificador para que elimine qualquer possibilidade de associação. E aí a média eu posso retornar aqui, né?
Então, a média vai ser nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Esse é o meu retorno, né? Eu vou retornar isso. Então, minha função recebe dois parâmetros, o nome dela é média. Então, é média, é função porque retorna valor, né? Eu vou passar aqui nela N1, N2. Esse N1, N2 é esses valores que eu estou lendo aqui, que eu vou mandar para a função para ela calcular a média, tá? E me retornar. Então, N1, N2, vou passar para lá, vai receber N1 em nota 1 e N2 em nota 2 e calcular a média e retornar, ok? Então, esse é o código, tá? Que a gente precisa para atender a questão lá. Então, faltou aqui, né, o do while, tá? Eu não escrevi a condição aqui, mas é ideal que sempre que abrir o laço aqui você já escrever a condição de parada. Então, enquanto N1 for maior ou igual a zero, né, vai ser executado esse laço. Se eu digitar -1 lá, eu quero sair, não quero calcular a média, ele vai sair, né? Vai pedir mais nada, não vai pedir que informe a segunda nota, por exemplo, muito menos imprimir a mensagem com o cálculo da média. Então vamos compilar, compilou, vou botar aqui 3 e 9, né? A gente tem a média 6, 8 e 7, a média 7,5. Se eu digitar -1, né, ele encerra o programa. Então a gente tem aqui um exemplo, né, da questão 1, tá? A implementação da questão 1, ok? Então voltando aqui, né, criar uma função para determinar se um número é ou não par, enquanto não for zero. Antes da gente fazer outra questão, é simples, né? Antes de a gente fazer outra questão aqui, observa que eles recebem, né, parâmetros, tá? Calcula a potência, mostra o maior e o menor. E funções para isso. A gente já faz o terceiro, mas antes vamos criar aqui, implementar aqui, acrescentar em nosso exemplo da questão 1. Se eu quisesse, por exemplo, implementar um procedimento, caberia aqui? Caberia. Por exemplo, o procedimento que imprime a média, né? A gente poderia criar aqui, ó, do tipo void, imprime média, né? Imprime média, que recebe um valor float aqui, média. E aí, o que é que essa função faz? Ela simplesmente, tá, imprime isso aqui. Ao invés de eu imprimir diretamente no printf aqui, eu coloco para imprimir aqui na função. E aí, observe que esse procedimento imprime média vai imprimir chamando a função média, tá? Como eu falei, a gente pode chamar blocos de código, né, através de outros blocos de código, não só do main. Então, esse imprimir média está chamando a função média. E como é que eu chamo aqui imprime média? Eu posso chamar aqui, ao invés do printf que eu estava usando, né, eu vou usar aqui imprime média e passo o cálculo da média. Na verdade, não preciso passar, né? Eu posso chamar ali direto, tá? Posso fazer assim. Não. Vamos fazer assim. Imprime média. Que ele precisa calcular a média, né? Então vamos ver aqui como é que fica mais ideal. Geralmente a gente não atribui, né, várias responsabilidades às subrotinas. Se é imprimir média, ele só deve realmente imprimir a média. Então não vou chamar essa média daqui. Vou tirar aqui, tá? Vou tirar daqui, vou imprimir valor média, tá? E esse imprimir média vai receber o que eu passar aqui como parâmetro, tá? Média N1, N2.
Para não confundir, esse média é função, esse média é variável que vai ser impressa aqui, né? Que é o retorno da função média, eu estou passando como parâmetro para imprimir média. Para não confundir, eu vou usar aqui calcular média, tá? O nome da função, aí eu estou chamando essa função aqui, calcular média, tá? Onde eu passo N1, N2, o retorno dela, o retorno dessa função é o valor da média que eu estou mandando aqui para imprimir nesse procedimento imprime média, tá? Ok? Nada impediria que eu chamasse média aqui diretamente, esse média diretamente aqui, tá? Era só eu passar as duas notas, eu poderia passar as duas notas. Mas tenham sempre em mente na hora de implementar uma subrotina que ela deve ter responsabilidade única. Se eu chamei a rotina de imprime média, ela só imprime a média, não calcula a média. A quem calcula a média é essa daqui. Então, se eu estou chamando imprime média, eu espero que essa função receba uma média e que só printe na tela, ok? Então, tem que ter muito cuidado quando a gente está criando funções para ela não ter mais de uma atribuição. Porque em determinado momento você coloca mais de uma atribuição na função ou no procedimento e que você vai precisar em determinado momento de uma daquelas atribuições apenas. E aí você não tem como chamar, né, que é aproveitar aquela subrotina porque ela faz mais de uma coisa, ok? Então, na hora de modularizar, que modularize de forma correta, coerente e adequada. Tudo bem? Então vamos voltar lá para a nossa lista de exercícios, tá? Vamos fazer mais uma questão. Aqui está pedindo o terceiro para fazer um programa que lê dois números inteiros. Calcule a potência, né, do primeiro elevado ao segundo. Mostre o maior e o menor. Criar funções para isso, né? Criar a função que calcule a potência, tá? Que retorne o maior e que retorne o menor de dois números. Então a gente pode chamar aqui, observe que a gente tem aqui, ó, para calcular a potência apenas se o primeiro for maior que o segundo, né? Então a gente pode criar uma função que mostre se o maior e o menor e checar se o maior, né, é o primeiro ou o segundo. Vamos lá, vamos fazer por partes. Novo arquivo fonte. Na verdade eu vou aproveitar esse aqui, salvar como questão 3, tá? Então, aqui ele se pede que leia dois números inteiros. Então, int n1, n2. Então, eu vou pedir que informe esses números. Porcento de n1. Informe o segundo número, né? Informe o segundo número, n2. Ok, já tenho aqui os dois números, né, informados. Então ele quer aqui, né, que lê dois números, calcule a potência, o primeiro elevado ao segundo, mostre o maior e o menor. Criar funções para isso, tá? Então, a gente vai calcular a potência. Pode fazer assim, potência de um número. A gente vai usar o pool para fazer isso na biblioteca math, tá? Biblioteca math. E a função pool retorna um flutuante. Eu poderia fazer um cast para inteiro, mas eu vou retornar um flutuante assim mesmo. Float potência. Eu recebo aqui no 1 e no 2, novamente.
novamente eu estou usando outro nome para variável para que não associe com a do escopo do main, tá? Porque não é. E aí eu posso retornar aqui, ó, return. A função calcula a potência é pool, está lá na biblioteca math. O primeiro elevado ao segundo, né? Ok? Só que esse cara eu só vou chamar se, como pede a questão, número 1 for maior que número 2, né? Então eu posso fazer isso, calcular a potência, né? printf, aí posso colocar aqui o número elevado a tal, eu posso usar aqui ponto .f barra n, então n1, n2 e o valor do cálculo da potência de n1, n2. Eu estou chamando aqui a função, né, que eu acabei de criar para calcular a potência. Tá? Dentro dela eu chamo a função da biblioteca matemática. Lembrando que aqui é só a nível didático, né? Eu poderia chamar o POU aqui direto, tá? Mas é só para a gente praticar o conceito de função, modularização de código. Beleza, eu vou calcular se for maior. Se não for maior, aqui eu posso dispensar o uso desse colchete, dessas chaves aqui, tá? Como só tem uma linha, né? Não precisa. Aí eu posso imprimir aqui, tá? O segundo número é maior que o primeiro. Aí vou só dando uma mensagem indicando, né, que o segundo é maior que o primeiro. Beleza. Além disso, ele quer que crie uma função do maior e do menor, né? Quer que crie uma função do maior e do menor. Então, a gente pode criar aqui nessa função criar aqui essa função, que é exatamente o que ele pede aqui, ó. Calcular a potência, né? Mostrar o maior e o menor, criar funções para isso, né? Então eu posso aqui, ó, criar uma função que retorna o maior, são inteiros eles, né? Então eu vou receber os dois e vou retornar um dos dois. Maior, recebo no 1 e no 2. Esse no 1 e no 2 não é, tá? O da função anterior, ele é dessa função aqui, tá? Então é do escopo dessa função, não tem nada a ver com esse num 1 e num 2 aqui. E aí eu, para retornar o maior, eu posso fazer assim, ó. Se num 1 for maior que num 2, aí eu retorno, é o maior que eu quero, num 1. Caso contrário, eu retorno num 2, ok? Esse é o maior. Então eu posso botar aqui, ó. O maior número é, aí eu chamo a função para imprimir esse cara aqui, tá? Maior N1, N2. Agora vou fazer com menor, é exatamente igual. Função que encontra o menor. Inteiro num 1, num 2. E aí eu faço se num 1 for menor que num 2, return num 1. Caso contrário, return num 2. Ok?
Tem várias formas de se fazer isso. Poderia colocar em uma função só e dizer se eu estou querendo maior ou menor, ou várias maneiras de fazer isso. Então aqui eu repito, né? Só que agora é o menor, né? O menor número chama a função menor. Ela vai me retornar o menor dos dois, ok? Então aqui com isso a gente encerra o que a questão está pedindo. Vamos compilar. Ó, não é desse escopo, né? Não tem no 1 e no 2 no main, tá? Tem N1 e N2, que é o que foi lido aqui, né? Nesses dois caras. Então eles, né? É que tem que ser testado, ok? Compilando, formar o primeiro número, 4 ao quadrado, né? 4 elevado a 2 é 16, o maior é 4, o menor é 2, tá? Então se eu formar aqui 3 e aqui 7, o segundo número é maior que o primeiro, o maior número é 7, o menor número é 3. Então a gente tem, tá, várias formas de fazer isso. Essa que foi a escolhida, ok? Lembrando que meu código aqui nas funções, nas funções, na verdade, que o procedimento não tem return, o return tem que sempre ficar no final, tá? Porque o que tiver depois do return não vai ser executado, ou seja, a execução do programa vai retornar de onde ele encontrar o return. Então o que tiver aqui antes, beleza, ele vai executar. Agora o que tiver depois não vai ser executado, tá? Então aqui tem outros exercícios, né, que serão disponibilizados, tá, lá no meu portal. Vocês podem acessar glessioalbuquerque.com. Essa lista está lá, como também a resolução e os exemplos que foram criados e implementados na videoaula, ok? Forte abraço a todos e obrigado.